Bom dia. Bom dia. E aí, gente, tudo bem? Me apresentar aqui, eu sou o Léo. Eu toco aqui, eu faço um monte de coisa, estou em 80 mil ministérios. E é isso, não tenho muito mais o que me apresentar. Espero que tenha sido suficiente. Se não tiver sido, só o Léo, tá tudo bem. Pra quê? Eu fui chamado para falar aqui essa semana e não sei se dá para perceber, eu estou muito ansioso e é capaz de que a timidez está acompanhando cada uma das minhas palavras aqui, mas eu sei que Deus também está. Então tá tudo bem, tá tranquilo e é só pela graça dele que eu estou aqui. Então eu orei muito e Deus me deu essa palavra e é uma palavra muito complicada, bem dura. Eu fui confrontado de um jeito bizarro essa semana por causa dessa palavra e eu chorando no meu quarto e, cara, Deus tacou essa palavra no meu peito do mesmo jeito que o Lori taca uma cesta básica barueri em quem tá moscando no sertão. Cara, veio direto no meu peito e... Bom, a gente vai passar boa parte do tempo aqui lendo Oséias. Então, quem quiser abrir a Bíblia aí já. Quando eu falo boa parte, é boa parte mesmo. Então, fiquem à vontade para facilitar. Eu vou abrindo aqui também. Só que o meu já está salvo aqui na Bíblia, então fica um pouquinho mais fácil. Trapaceando um pouco. Sem mais delongas, Oséias. Oséias é um livro bem curtinho, ele tem pouquíssimos capítulos e a maioria dos capítulos são poesias. Então dá para você ler ele inteiro em uma sentada só, tranquilo, de verdade. E ele tem um impacto muito grande na maioria das pessoas que lê, porque as simbologias e as palavras utilizadas são muito duras, são realmente impactantes. E o Oséias, ele foi um cara diferente. Ele foi um profeta, no caso um profeta menor. E aí quando a gente fala um profeta menor, a gente não está falando nem que nem ele tem menos importância em relação aos profetas maiores, nem que ele é pequenininho. Ele não era, mas a gente não sabe se ele era um anão ou coisa assim. Ele só era um profeta menor mesmo. Isso quer dizer que o livro dele é um pouco menos curto, mas continua sendo um dos grandes profetas da Bíblia. E ele viveu numa época em que Israel estava separada entre norte e sul. Essa divisão aconteceu logo depois do reino de Salomão, que o filho dele sucedeu ao trono, e aí aconteceram umas coisas ali, o pessoal não estava gostando muito de como ele estava levando esse reinado, e aí acabou dividindo o reino todo de Israel. Uma parte foi para o norte, uma parte ficou para o sul. E o Oséias, ele é um cara que especificamente está profetizando na parte norte de Israel. E acredita que ele viveu uns 180 anos depois dessa divisão. As profecias dele indicavam um evento que era basicamente uma parada que estava batendo na porta já. Enquanto a gente tem várias profecias na Bíblia que a gente vê sendo cumpridas centenas e centenas de anos depois, as dele já estavam literalmente batendo na porta. Um pouquinho depois ali, o pessoal da Síria já ia vir invadir Israel e já ia levar o povo todo cativo. E aí a gente vê isso todo na questão lá com o rei de Nabucodonosor e tudo. E não é só isso. As poesias dele também mostravam o tanto que Deus estava triste com a situação do povo. O povo estava num momento de idolatria, de apostasia total. Eles estavam se desviando dos caminhos de Deus, eles estavam deixando Deus muito irado e muito triste. E Deus deixa isso muito claro através das poesias de Oséias. Ali quando a gente lê em Oséias 4:12, por exemplo, ele deixa muito claro: um espírito de prostituição os leva a desviar-se
eles são infiéis aos seus deuses. E logo depois, em Oséias 5:4, a gente vê: suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, eles não reconhecem o Senhor. E aqui, quando a gente lê prostituição, a gente está vendo Deus se referir ao fato de que o povo estava abandonando ele, estava se envolvendo com outros povos e outros deuses. Esse é o sentido da prostituição que Deus está querendo passar aqui. Mas, de novo, não é só isso. A gente lê essas poesias e a gente vê o tanto que Deus ama esse povo. E como que ele ia tratar esse povo, mesmo com tudo isso que o povo estava fazendo. Mas antes da gente falar dessas poesias, da gente entrar um pouco mais a fundo, eu queria começar introduzindo 2 capítulos para vocês, que por acaso são os únicos 2 capítulos que não são escritos de forma poética aqui. Começando ali logo pelo capítulo 1, a gente vê Deus falando com Oséias e a gente vê uma situação bem diferente. A gente vê ele falando para um profeta dele casar com uma mulher adúltera. E aqui a gente já não está mais falando só no sentido espiritual. Ela não estava só abandonando o Deus ali. Ela era uma mulher adúltera, ela é literalmente uma prostituta. E essa mulher, ela iria trair ele muitas vezes ainda, ao longo do casamento. Ela iria ter filhos com outras pessoas. Filhos esses que o Oséias precisaria acolher. Deus estava deixando isso muito claro para ele. Deus dá nomes específicos para esses filhos. O primeiro se chama Jezreel, o segundo Lohuama, a segunda no caso, e o terceiro filho, Lo-Ami. Tá, mas o que isso tudo significa? O que Deus ia mandar um cara, um profeta dele, se casar com uma pessoa assim? Essa união entre Oséias e a Gomer, no caso é o nome da esposa dele, é uma representação simbólica de tudo que o povo estava fazendo com Deus. De como Israel estava tratando o seu Deus na época. Porque ao longo do tempo a gente vê Deus descrevendo a relação dele com o povo basicamente como um casamento. Aí, aqui vocês não precisam abrir, já está um pouquinho mais distante, fica mais fácil se a gente mantém Oséias. Em Jeremias 32, 38, ele fala: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Em Levítico 26, 12, ele fala: andarei entre vocês e serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Êxodo 6, 7, eu os farei meu povo e serei Deus de vocês. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Isso é um contrato de exclusividade. E esse relacionamento estava indo bem. Estava indo bem e lá do início mesmo. E quando eu falo início, eu estou falando na cronologia da Bíblia, literalmente ali antes da metade de Gênesis. Deus começou esse relacionamento fazendo algumas promessas para Abraão. Ele promete para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E isso está lá em Gênesis 12. Essa nação viria a ser Israel, uma nação gigantesca. Ele promete para Deus que essa nação iria herdar a terra prometida. Isso está lá em Gênesis 15. Terra essa que, por acaso, o povo, na época de Oséias, estava vivendo. Eles estavam vivendo da promessa, eles estavam vivendo como uma grande nação, eles estavam vivendo na terra prometida, onde mana leite e mel. Essa relação, essa aliança tem 2 partes principais. Primeiro começa nessa aliança que Deus fez, essa promessa que Deus fez. E depois, em Gênesis 17, a gente vê que Deus pede para eles circuncidarem os seus filhos, e aquilo seria uma representação de que eles são o povo escolhido. Uma marca na carne deles falando: vocês são o meu povo. Essa é a distinção que eu faço entre vocês e os outros povos. E um pouco mais para frente ele reafirma essa aliança através de Isaac e de Jacó. Isaac, que é
o filho da promessa, filho de Abraão. Ali é onde começou tudo. Jacó, que teria seu nome mudado para Israel, onde daria aquele start nas 12 tribos. Estava indo tudo certo. A gente vê alguns vacilos acontecerem, a gente vê homens vacilando. É normal. Mas Deus continuou fiel às promessas dele, porque ele é Deus. E estava tudo certo, até que o povo foi para o Egito. No Egito, eles começaram a prosperar. A gente vê isso ali muito claro em Êxodo 1. Eles estavam prosperando, e é óbvio que eles iriam prosperar, porque eles estavam ali debaixo da bênção de Deus. Eles eram o povo escolhido de Deus, não tinha como eles não prosperarem, não tinha como eles não crescerem, porque a promessa feita para Abraão era que eles seriam um grande povo. Mas quanto mais eles cresciam, mais eles iam tendo contato com o povo do Egito. Mas eles iam tendo contato com cada um dos deuses, mas eles iam tendo contato com cada uma das diferenças culturais, eles iam aceitando isso e tornando isso parte do seu cotidiano. E aí, Deus leva eles para o deserto. Deus leva eles para o deserto em direção à terra prometida. E é literalmente isso que significa Êxodo. O povo estava numa grande jornada até a terra prometida. Jornada essa que ia durar 40 anos. Que uma geração inteira não iria ver a terra prometida, justamente por causa dos seus corações duros. Ainda que Deus estava ali levando eles para o deserto, para que eles pudessem tirar do Egito, do coração do povo, uma geração inteira. Não ficou dentro da terra, só os filhos dele. Quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, Deus deixa muito claro. A gente lê isso em Deuteronômio 7, a partir do versículo 3. Deus fala: não se casem com as pessoas de lá, não deem as suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para os seus filhos, pois elas desviarão os filhos de vocês. Eles não vão mais me seguir, eles vão servir outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruiria. Deus disse isso, mas o que o povo faz? Ele encontra amantes, outros povos, outros deuses, tudo que ia deixar Deus cada vez mais triste. Tá, beleza, isso é o que a Gomer significa. E os filhos deles? Os filhos de Oséias, que tinham aqueles nomes específicos. Jezreel é o nome de uma cidade muito importante, que a gente vê aparecendo diversas vezes ao longo da Bíblia. E esse nome Deus deu especificamente para alertar eles, é uma simbologia do castigo que estava por vir. Lohuama significa não amada, sem misericórdia. Esse nome estava simbolizando que Deus não ia mais tolerar o que estava acontecendo. Ele não ia mais tolerar a desobediência do povo. Ele não era mais o povo amado. E para piorar, Lo-Ami, não o meu povo. Deus estava deixando claro ali que esse aqui já não é mais o meu povo. Esse não é o meu povo. Eles são desconhecidos, eles são estrangeiros. E é no meio dessa situação toda, de toda a questão que estava acontecendo simbologicamente com o povo, do casamento de Oséias, Deus inspira Oséias para escrever um poema. Em Oséias 2, a gente vê claramente como o povo estava tratando Deus, como Deus estava irado com o povo. Queria que vocês lessem comigo aqui Oséias 2. A gente vai ler basicamente até a metade dele. Para quem não sabe, eu gosto muito de ler.
Então, vocês vão ter que ler comigo, tá? Repreendam sua mãe. Repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como o dia que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, que a cobriu de ouro e prata, que depois entregaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei a minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido por seus amantes. Farei dela um matagal, e os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu. Olha o tanto que Deus estava triste com o povo. Olha o tanto que Deus estava... Cara, o povo estava zoado ali. Completamente zoado, a ponto de Deus falar: vocês estão em adultério. Isso tudo é muito bizarro até aqui, né? Deus fez o cara casar com uma pessoa que ia trair ele muitas vezes. Deus fez ele acolher os filhos. Deus deu nome específico para os filhos. Mas sabe o que é mais bizarro ainda? A forma como Deus trata o povo depois disso. No capítulo 3 a gente vê Deus falando com Oséias sobre como ele tinha que tratar a esposa dele, simbolizando como ele iria tratar o povo. Oséias 3:1: vá e trate novamente a sua mulher com amor, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Oséias 3:3: e eu lhe disse: você virá comigo, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Algumas outras traduções ainda trazem: você esperará por mim, e eu esperarei por você. É assim que ele manda Oséias tratar a esposa dele, porque é assim que ele ia tratar o povo. E agora a gente termina de ler o capítulo 2, a partir do versículo 14. E Deus fala: portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas. Farei do vale de Acor o vale dos problemas, o vale da esperança, uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, você me chamará meu marido. Não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, os nomes dos seus amantes. Seus nomes não serão mais invocados aqui. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais dos campos, com as aves dos céus, com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra.
para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei aos céus e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao azeite, ao vinho, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que eu chamei de não amada. Chamarei de meu povo. Eu os voltarei a chamar de meu povo. E o meu povo falará: Tu és o meu Deus. Olha como o povo tratou Deus. Como é que Deus responde? Com amor. Mas vocês sabem qual que é a realidade? A realidade que ninguém quer ouvir, a realidade que todo mundo já sabe, mas ninguém quer acreditar. A gente trata Deus muito pior que isso. Muito pior. Todos os dias a gente cria novos deuses e a gente se ajoelha aos pés deles. A gente olha para o dinheiro, coloca ele num pedestal. A gente faz de tudo pelo dinheiro. A gente entra numa empresa que a gente não quer saber. A gente mente. A gente pisa em cima dos outros, faz eles de escada. Tudo que for necessário para a gente conseguir o que a gente quer. Eu mesmo já caí na armadilha de colocar o meu próprio ministério acima de Deus. E o pior, eu dizia para mim mesmo, tudo que eu estava fazendo ali era cumprir o meu chamado. Na verdade eu só estava me esgotando, fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Eu estava negligenciando as pessoas que me amavam e as que precisavam de mim. Eu estava deixando a minha família de lado para alimentar meu próprio ego. Eu estava chamando isso tudo de serviço. A gente idolatra celebridades, influencers, cantores, pregadores, líderes. A gente tenta enganar a nós mesmos falando que não, eu só estou admirando esse cara porque ele é um homem de Deus incrível, eu quero ser igual a ele. Eu só estou admirando ela porque ela é uma mulher de Deus incrível. Teve um dia que a gente estava na Yacht Church. A gente foi ver o pessoal da F-Hop tocar. Cara, foi incrível. Foi um pessoal aqui da galera, amigos muito queridos. E tava tudo incrível, tudo maravilhoso. Tinha uma presença de Deus que não dava para descrever. E o pessoal toca muito, não tenho o que falar. Chegou uma hora que o Felipe Eubank, o guitarrista deles, foi fazer um solo. E mano, como o cara toca. Quando eu percebi, eu tava babando olhando para ele. Eu estava vendo ele tocar uns negócios que é meu sonho eu conseguir fazer isso na guitarra. E aí eu estava lá e eu deixei de adorar. Eu estava só olhando para ele. E aquele solo incrível. Popularidade, pessoas, relacionamentos, família, amigo, igreja, pregadores, escola, faculdade, prova, trabalho, carreira, festa, show, evento, movimentos. De pouco em pouco isso vai tomando o lugar de Deus nos nossos corações. De pouco em pouco isso vai tirando os nossos olhos de Cristo. E não acaba aqui. Quem dera acabasse só aqui, porque ia ser menos problemático, ia ser só metade do problema que a gente tem. Porque quando a gente vai lá e lê Mateus 22, 37, Jesus está falando: ame ao seu Deus com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com toda a sua força e o seu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. E a gente já não está cumprindo ele. Sabe o que é pior?
Lá no versículo 39, ele passa o segundo mandamento. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. A gente deixou de cuidar do órfão e da viúva. Se eu paro num semáforo hoje, a primeira coisa que eu faço é subir o vidro, porque se tem um cara ali pedindo alguma coisa, eu não vou falar com ele. O cara está desesperado pedindo uma moedinha para pôr comida na mesa para ele e para os filhos que não comem há uma semana. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu estou indo para o semáforo, vejo que ele vai fechar e tem um cara ali do lado, é subir o vidro e fingir que ele não está ali. Eu julgo o cara que acabou de chegar na igreja porque ele é um pecador. É óbvio que eu julgo, eu sou santo. Eu sou o detentor de toda a justiça. Toda a justiça nos céus e na terra. Eu sou o juiz, o júri e o carrasco. Eu oro pelos 1000 jovens que Deus prometeu para o Lore. Mas eu não tenho capacidade de abrir mão da minha rodinha de amigos por 5 minutos para ir até a pessoa nova que acabou de chegar na igreja, que está sozinha, para convidar ela para entrar nessa rodinha e conversar, para acolher. A gente gosta muito de subir aqui e cantar: somos corpo, assim bem ajustado. Muito bonito cantar isso, mas a gente realmente se importa com o nosso corpo? Com a nossa igreja, com a nossa comunidade, com a nossa família? Tem gente que vai embora daqui sem ter recebido um oi, um abraço, um sorriso. O corpo não percebe isso porque os olhos se viram para o outro lado. As pernas não correm até essa pessoa que está indo embora. Os braços já não se estendem para abraçar essa pessoa. Os ouvidos, eles não vão ouvir, eles estavam ocupados ouvindo a fofoca que a boca estava contando. Parafraseando o João Manô, dia após dia a gente dá mais e mais motivos para Deus deixar de nos amar. Dia após dia a gente dá mais e mais motivos para Ele nos abandonar. A gente continua errando, continua vacilando, continua traindo Deus. A gente vive para deixar Ele triste. Mas como é que Ele responde? Oséias 11, versículo 8. Como que eu posso desistir de você? Como que eu posso te entregar nas mãos dos outros? Como que eu posso te tratar como eu tratei Admar? Como que eu posso fazer com você o que eu fiz com Zeboim? Meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a te destruir. Porque eu sou Deus, não homem, o santo no meio de vocês. Eu não virei com ira. Responde com tudo que a gente não merece. Ele responde com amor, Ele responde com compaixão. E assim como Oséias escreveu no capítulo 2, versículo 14, Ele nos atrai para o deserto. Ele nos atrai para o deserto onde a gente está só nós dois. Ele fala com carinho aos nossos corações. Ele nos restaura e nos coloca em um lugar de esperança. E é nesse lugar, uma vez que a gente está nesse lugar, uma vez que Ele nos levou para o deserto, uma vez que Ele está falando com carinho aos nossos corações, só me resta fazer uma coisa. Eu entrego tudo.
tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que um dia eu sonhei ser, tudo que eu já fiz, tudo que eu vou fazer. Eu jogo tudo isso aos pés da cruz, tudo aos pés de Jesus. No momento onde Deus nos leva para o deserto, é o momento onde a gente deixa tudo para trás. De novo falando aqui mais uma canção do João Manô. É nesse momento onde eu deixo todas as minhas aventuras para trás, porque eu não preciso mais lutar. É onde eu deixo para trás tudo que eu juntei. Eu queimo as minhas carroças, eu afundo os meus barcos no cais. Mas eu não estou fazendo isso porque eu não tenho mais para onde voltar. Eu estou fazendo isso porque eu já não me vejo mais nesse lugar, eu não pertenço mais aqui, eu não pertenço mais ao pecado. Eu não pertenço mais a essa traição. Eu deixo tudo para trás. Assim como Paulo disse uma vez, Filipenses 3:7. Para mim, o que era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho mais a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Nada mais importa. Os meus erros, meus medos, meus anseios, minhas aflições, nada mais importa, os meus pecados, nada mais importa. Eu deixo tudo para trás, tudo para trás. A partir do momento que Deus fala aos nossos corações, naquele deserto, naquele lugar onde não havia esperança, o vale de Acor, eu deixo tudo para trás. Deus quer te levar hoje aqui, para esse deserto. Ele quer falar com carinho no coração de cada um de vocês. Que a gente já não precisa mais se enfeitar com joias. A gente não... O nome dos nossos amantes já não tem o mesmo sentido. Já não tem mais prazer em falar com eles. Deus quer te levar aqui mais profundo hoje. Entreguemos tudo a Cristo, entreguemos tudo aos pés da cruz. A gente não merecia, a gente não merecia. Tudo que a gente faz é deixar Deus triste, tudo que a gente faz é magoar o coração dele. Nos responde com amor. Eu quero orar aqui com vocês agora. Senhor, leva-nos para o deserto. Fala com carinho aos nossos corações. Fala com carinho aos nossos corações, Pai. Até que
eu deixe de lado cada um dos meus amantes, cada um dos meus problemas, cada uma das minhas aflições, cada um dos meus pecados. Pai, eu deixo tudo, eu entrego tudo nas suas mãos. Pai, eu te entrego tudo, tudo que eu tenho eu entrego aos teus pés, tudo que eu sou é teu, a minha família, os meus amigos, a minha carreira, tudo que eu tenho aos teus pés. Nada mais importa, nada mais vale mais do que ter a tua face voltada para mim. Nada mais importa, Pai, nada mais importa. Pai, me leva mais fundo, Pai. A água batendo no meu calcanhar já não é o suficiente, me leva 500 metros mais fundo. Mas não me deixa me acostumar com a água batendo nos meus joelhos. Eu quero ir mais fundo que isso, mais 500 metros, Pai. E a água na minha cintura já não é mais o suficiente, Pai. Me leva mais fundo, nos leva mais fundo aqui hoje, Pai. Nos leva até que estejamos completamente encobertos pela Tua glória, pela Tua unção, pela Tua bênção, pelo Teu amor. Nos leva mais fundo hoje, Pai. Tudo que nós temos é Teu. Eu já não preciso mais lutar. Eu já não me vejo mais nesse lugar. Eu já não pertenço mais a essa terra. Pai. Pai. Eu sei que você está voltando. Eu já consigo ouvir as trombetas tocando. E elas estão falando o meu nome. Eu já consigo ver você vindo me buscar com carinho, com teus braços de amor. Pai, o seu peito me chama, e eu quero repousar a minha cabeça sobre o seu peito e ouvir as batidas do teu coração, até que o meu coração esteja batendo no mesmo ritmo do teu, até que o meu pulmão se encha do mesmo ar que o seu, até que a minha voz já não saia mais da minha garganta, seja apenas a tua voz saindo. Pai, tudo que nós temos e tudo que nós somos, tudo que nós um dia vamos ter e tudo que um dia nós queremos ser, tudo é teu, meu Pai. Tudo é teu.